Fala, meu squad predileto desse Brasilzão inteiro. Estamos aqui para mais um vídeo da nossa preparação Enem. E dessa vez nós vamos falar de forças intermoleculares. Isso mesmo, interações intermoleculares, ligações intermoleculares, como você preferir. Nós vamos falar daquelas ligações que são responsáveis por manter as moléculas unidas. E o Enem adora esse assunto porque ele consegue relacionar com muita coisa. Inclusive, as propriedades das substâncias, que é um tema que o Enem gosta bastante, está muito relacionado com isso. Então, para você não ficar para trás, vem comigo e questão na tela, vai lá! As fraldas descartáveis que contêm o polímero poliacrilato de sódio são mais eficientes na retenção de água que as fraldas de pano convencionais, constituídas de fibras de celulose. A maior eficiência dessas fraldas descartáveis em relação às de pano deve-se às... Galera, antes da gente ler as opções, a gente precisa entender o que o cara está falando. O cara está discutindo na questão a eficiência das fraldas descartáveis em relação às de pano. O que garante a eficiência de uma fralda? A retenção de água. A própria questão falou isso. Quanto mais água uma fralda retém, maior a sua eficiência. Para que haja retenção de água, é necessário que essa água seja absorvida. É necessário que as moléculas que compõem as fraldas interajam com as moléculas de água. É necessário, então, que ocorra uma interação intermolecular. E para discutir as interações intermoleculares, a gente precisa falar das ligações das forças intermoleculares. Começo falando com você, então, da dipolo-dipolo induzido. Dipolo-dipolo induzido é um tipo de interação característica de moléculas apolares. Então, moléculas apolares interagem por dipolo-dipolo induzido. Normalmente, o Enem aborda essas moléculas apolares como sendo as moléculas apolares comuns, como, por exemplo, o gás carbônico, CO2, como, por exemplo, o metano, CH4, e como, por exemplo, outros hidrocarbonetos que possam estar aparecendo. É muito importante que você entenda que o dipolo-dipolo induzido é uma interação de baixa intensidade, ou seja, é uma interação muito fraca. Outro tipo de força intermolecular que a gente vai discutir é o dipolo-dipolo, que é uma interação característica de moléculas polares. Moléculas polares como, por exemplo, as moléculas de sulfeto de hidrogênio, H2S, como, por exemplo, as moléculas de SO2, anidrido sulfúrico. Essas moléculas são moléculas muito importantes que você precisa entender. E várias outras, né? Moléculas apolares a gente tem um monte, o próprio cloreto de hidrogênio, HCl também, poderia ser dito como moléculas polares. Todas essas interações entre moléculas polares são interações do tipo dipolo-dipolo. E são interações de média intensidade. Ou seja, elas são mais fortes do que a dipolo-dipolo induzido. E eu gosto de falar que a dipolo-dipolo é de média intensidade para você conseguir comparar com uma outra interação intermolecular, que são as ligações de hidrogênio, que são casos particulares de dipolo-dipolo. Raul, como assim casos particulares de dipolo-dipolo? Galera, as ligações de hidrogênio são interações do tipo dipolo-dipolo. Porém, as interações do tipo ligação de hidrogênio são interações que conseguem ser mais fortes do que o dipolo-dipolo. Então a interação ela acontece da mesma forma, só que com uma intensidade maior. E por que ela tem uma intensidade maior, Raul? Porque as moléculas que conseguem interagir por ligações de hidrogênio são moléculas polares, mas que apresentam H-FON, que apresentam hidrogênio ligado a flúor, hidrogênio ligado a oxigênio e hidrogênio ligado a nitrogênio. Como hidrogênio é o ametal de menor eletronegatividade e flúor, oxigênio e nitrogênio são os ametais de maiores eletronegatividade, as diferenças de eletronegatividade aí conseguem ser muito altas. Então essa maior diferença de eletronegatividade garante uma maior polaridade para essa molécula. E como eu estou falando de interação, estou falando de força de atração, a intensidade da carga
está totalmente ligado com a intensidade das forças de atração. Então, como essas moléculas conseguem ser mais polares, elas acabam formando interações mais intensas. Por isso, as ligações de hidrogênio são de alta intensidade, conseguindo ser ainda mais intensas que o dipolo-dipolo, que é mais intenso do que o dipolo-dipolo induzido. Para a gente fechar esses conceitos, eu preciso comentar com você de um outro tipo de interação, que é a interação íon-dipolo. A interação íon-dipolo não é uma interação intermolecular, porque ela não acontece entre moléculas, mas é uma interação muito importante que está dentro desse contexto e que, inclusive, é o grande pulo do gato para a nossa questão. A interação íon-dipolo é uma interação que vai acontecer entre um íon, cátion ou ânion, e uma molécula polar. As interações íon-dipolo são interações muito intensas, justamente por conta da presença de íon. Então, as interações íon-dipolo conseguem ser mais intensas ainda do que as ligações de hidrogênio. E elas acabam justificando muitas coisas, inclusive a eficiência das fraldas descartáveis em relação às fraldas de pano. Quando você analisa aí, por exemplo, o caso 1, que é o poliacrilato, você percebe que ele é formado por um polímero que tem aí na sua estrutura um carboxilato, que é esse C dupla O menos, ligado ao Na+. Então existe aí uma ligação iônica, existem íons envolvidos na estrutura do poliacrilato. Quando você olha para a celulose, você percebe que a celulose ela é formada por várias hidroxilas. Essas hidroxilas é o que a gente vai chamar de H-FON. As hidroxilas vão realizar com a água ligações de hidrogênio. Já o poliacrilato de sódio, lá no seu íon carboxilato e no seu cátion sódio, vai conseguir realizar com a água as interações íon-dipolo, que são interações mais intensas do que as ligações de hidrogênio. Logo, as interações íons-dipolo mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. Tá aí, esse é o resultado. Esse é o fato que consegue expressar a maior eficiência das fraldas descartáveis em relação às fraldas de pano, a presença de interações íon-dipolo. E aí? Gostou? Então, vem pra mim, vai. Galera, então é isso. Essa foi mais uma questão e dessa vez nós falamos de interações intermoleculares, mais especificamente das interações íon-dipolo, que é uma interação que justifica muita coisa e que o Enem já cobrou mais de uma vez no seu exame. Então, se você tá curtindo muito a nossa preparação Enem, não deixa de deixar a sua curtida, o seu comentário, o seu like e acompanhe, que ainda tem muita coisa pela frente. Beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau!